Olá, eu sou a Raquel Montenegro, eu sou o Chair do C12 em Belo Horizonte. E hoje a gente está aqui com a Aline e vai contar um pouco mais da sua história e como ela faz grande negócio ter grande propósito. Ei, Aline, seja muito bem-vinda, sou muito feliz de estar aqui com você hoje. E eu queria que você se apresentasse e contasse um pouco da sua história pra gente. Obrigado pelo convite. A gente está num lugar super especial, né? Precisamos honrar toda essa beleza que está ao redor de nós com essa história, né? Quem sabe. Mas eu, então, sou a Aline, fundadora de SIC Bartão. Talvez esse seja um grande motivador dessa entrevista, né? Mas eu venho do agro, né? Sou improvável no meio da arte, porque a história da minha família se desenrolou no Mato Grosso, né? E por mais que eu fiz comunicação social na faculdade, isso abriu um pouco para essa questão da cultura, nunca me imaginei fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? Então, eu falo sempre que Deus capacita os escolhidos é a verdade para a minha vida nesse aspecto, né? E, então, tem muitas coisas aí nesse universo, né, que hoje ainda reverbera dentro do agro, mas principalmente na arte. E como que você realmente veio parar, né, com isso dentro da arte? Como você veio construir esse museu, né? Primeiro museu de arte contemporânea cristã no Brasil, né? Olha, quando eu olho para trás, foram várias peças desse quebra-cabeça, né? Uhum. Desde ter parado tudo que eu estava fazendo na minha vida, numa rota que provavelmente ia dar com Você já era uma mulher de negócios, né? Trabalhava com meu pai, tentava, na força do braço, dar continuidade aos negócios, uhum. né? Uma questão, um medo muito grande também, quando eu olho para a questão da motivação que eu tinha na época, mas não era claro isso, né? As nossas motivações, você tem que investigar ela para você ter certeza. Mas eu já conhecia Deus e eu entendi que não estava alinhado com o que Deus queria para mim e eu estava abrindo mão das posições que a gente não pode terceirizar, né? Que é a família, que é o casamento. Então, eu parei tudo uma época da minha vida para ficar em casa, né? E foi difícil, sim, porque eu tive que conversar com Deus e falar: Deus, eu estou correndo risco de ficar mais pobre com relação a isso, porque eu não vou mais ajudar meu marido, digamos assim, né? Mas eu estou ouvindo o que o Senhor está me mandando, então faz a sua parte, o que eu estou fazendo a minha. Mas é isso, na verdade eu estava dando o controle da minha vida para Deus, né? E aí em casa, ao fazer coisas que nós, como, né, uma coisa mais nata, né, de decorar, de ornar, ambientalizar a casa, quis colocar na parede da minha casa uma arte que falasse de Deus e quando eu fui pesquisar não encontrei, né? E por que não tinha arte cristã moderna, né? Que tinha de tudo já foi inventado, digamos assim, né? E naquela época eu lembro que quando eu me converti, a gente vivia uma realidade do cristianismo que a cultura era uma subcultura, né? A cultura cristã, né? De tudo, assim, né? Dos filmes, da produção musical e das artes, parou no tempo, parou lá no Renascimento. Sim. E eu comecei a questionar isso tudo. Por quê, né? E por quê? Aí a curiosidade, aí Deus só alimentando ali no meu coração isso, até que se desenrolou no museu, hoje em dia. E o museu já tem 10 anos, né? A ideia tem 10 anos, o museu como personalidade jurídica, né, de instituto, do terceiro setor há 5, mas essa história, né, aconteceu com o primeiro leilão, né, que a gente separou algumas passagens da Bíblia. Meu marido falou: por que você não entrega para os artistas as parábolas, que era a própria fala de Jesus, né? Ele contando a história. E aí deixa o artista vir à tona na linguagem dele. Eu falei assim, isso é muito legal. E aí a gente espalhou as parábolas para alguns artistas e não é que deu certo? E um deles até converteu. Ah, ele não era convertido? Não era convertido. Então espalhou para pessoas, artistas... O que foi o critério? Se era uma coisa nova, não dava para fazer uma coisa nova com um artista muito novo, porque senão ninguém ia dar moral. Uhum. Então precisava acessar os artistas consagrados. Entendi. E isso deu até dor de barriga, né? Porque imagina acessar um artista consagrado e falar assim: você pode pintar isso daqui? Para o quê? Para um leilão. Ou seja, você ainda vai ter que dar a obra, porque vai ser leiloada. Foi desafiador, mas os sims de vários artistas foram providenciais e mostraram que aquilo não era um plano meu, né? Era de Deus. E aí, por muito tempo, eu não sabia que ia ser um museu.
Mas eu entendi, porque falaram, vai ser uma galeria, o que você vai fazer? Vai começar a colecionar? O que é isso? Que ideia é essa? Né? Mas Deus na arte, isso era muito potente, é muito poderoso, porque é um legado, pensa, que você vai passar até Jesus voltar, vai estar vivo ali, você vai passar, a imagem que você vai olhar é a imagem que seu filho vai olhar, pode ser que seu neto olhe, né? É muito poderoso se aquela mensagem for potente. E aí deu certo, só que como galeria não, porque eu não, como você influencia um artista a falar de Deus, se a galeria só está revendendo o que ele faz. E como museu, foi um suporte onde a gente pode determinar o que a gente quer falar. O museu do quê? Então, é uma atração para os artistas começarem a ir para o Espírito Santo fazer o resto. E aí hoje o museu, ele fica lá na empresa mesmo, né? Na sede, né? Então, lá... De uma das suas empresas, é um holding que vocês têm, né? Isso. Lá, a gente compartilha o prédio, mas são vidas independentes. Então, é como se fosse um prédio comercial e que tem a entrada do museu e tem a entrada do negócio. Só que reflete a cultura da empresa. Então... os funcionários, os colaboradores acabam bebendo da fonte da arte, porque muitos são cristãos, né? E trazem suas famílias no final de semana para visitar o museu, quanto também visitas do agro de uma forma geral. Mas o museu ele tem a sua vida própria, tipo de receber seus visitantes e cada dia mais uma bênção. E eu vejo assim como que Deus te direcionou, né? Eu vejo que você tem um bom passo de fé, né? Ao procurar esses artistas, né? Começar pelo leilão, parece que você não tinha toda a estratégia desenhada, mas esse é a fé, né? Você dá o primeiro passo e Deus vai direcionando mesmo. Né? Ainda mais assim na era que a gente tem vivido, né, da pós-verdade, né, do progressismo, né, do questionamento do que realmente que é beleza ou a falta de beleza, eu acho que enaltece, né, e se torna ainda mais necessário um movimento como esse, assim, né, como a gente está carente mesmo, assim, não só de arte no meio do cristão, mas principalmente de boas histórias que tem contexto, né, enfim, que seja coerente e nada mais lindo de ver isso tudo inspirado, né, para o maior artista de todos, né, que é Deus, né? Com certeza. Não tem como a gente negar isso, né, que esse design universal que a gente tanto conhece, né, que vem dele, assim, das detalhes, das cores, né, que tanto nos inspira, né? Então, saber multiplicar isso de alguma forma, inspirar as pessoas e subsidiar isso é muito incrível. E eu queria saber, assim, se vocês já têm feito também exposições fora, ou como está o planejamento de expansão disso, né? Você não acha que talvez esse seja o próximo passo? Como tá isso? Às vezes dá até dor de barriga pensar, né? Mas... Imagina. Só que eu acho que é uma resposta, se isso acontecer, é uma resposta do quanto isso é necessário. Né? Então, a gente a gente percebe que Deus está nos preparando para isso. Tanto por conta de que nunca deixou faltar nada, né? Nunca deixou faltar recurso, nunca deixou faltar artista, nunca deixou faltar ideia, não deixou faltar time. Né? Se eu for falar das bênçãos que Deus colocou no nosso time, eu falo, porque o Senhor quer nos levar muito longe. Porque senão ele tira, né? Tipo assim, a gente fica sem paz e tem que voltar a se preocupar com o básico. Então, quando eu falo assim, tá tudo fomentado, é porque ele tá nos liberando para ir para dar novos passos, né? Me conta um caso desses aí. Eu tenho na nossa equipe pessoas que você pensa assim, que pelo currículo é aquele currículo tradicional. Mas lá no museu a gente não é em função da obra, é em função da mensagem. Então, cada pessoa que entra, ela vai ser ministrada, espiritualmente falando, né? No que aquela mensagem quer dizer. E você acredita que nosso maior diferencial estão nas pessoas que, por exemplo, exercem a questão da liderança de kids na igreja? Porque se você consegue falar de Deus para uma criança, você consegue falar de Deus para qualquer um. Não é verdade? É verdade. E essas mulheres entraram no museu, então com um currículo que falava contabilidade, o outro era finanças, não necessariamente aquilo, mas a atribuição dela de Leader Kids que fez ela ter a maior habilidade em encontrar o público, em falar o coração do público, daquela pessoa que está lá visitando, porque ela está falando de Deus, né? Então esse é o nosso maior diferencial, é poder trabalhar, por exemplo, com essas pessoas que servem, porque isso é um diferencial competitivo para trabalhar no museu.
E qual obra, assim, que mais te marcou? Algum artista que mais te marcou ao longo desse tempo aqui? Ai, nossa, a gente gosta de... a gente é instigado a realizações de artista. Então, seu artista às vezes tem uma visão. Então, o Jonier, por exemplo, que foi esse artista que está com a gente desde o início, ele um dia sonhou que ele achava que ele ia para os grandes museus, que ele ia... essa ideia boa de falar de Deus através da arte vai me levar para MoMA e tal. E a verdade é que em sonho, Deus virou para ele e falou assim, não, você vai em um lugar diferente do que você está pensando, você vai para presídios, tá? E ele fala, eu vou para presídios, Deus, diferente, né, do que eu tinha pensado. Mas ele entendeu que aquilo era um propósito para ele. Quando ele compartilha com a gente, fala, conta com a gente. Nós vamos fazer isso. Se Deus falou com você isso, nós vamos. Um outro artista, o Thiago Magro, ele é dos Estados Unidos, e quando a gente conheceu ele, ele falou assim, que o sonho dele era pintar uma igrejinha abandonada. A gente falou, uma igreja abandonada? Por quê? Assim, porque eu quero mostrar que a igreja, não o prédio, as pessoas, ela pode parecer que está abandonada quando você olha para um prédio abandonado, mas ela está mais viva do que nunca, porque as pessoas estão vivas. Eu quero mostrar que ela está mais viva do que fazer uma intervenção numa igreja abandonada. Falei, a gente vai ter que... Se a gente achar essa igreja, ele falou assim, eu vou para o Brasil e faço. Eu falei, meu Deus, não. Aí uma outra amiga nossa, ela sonhou em oferecer um banquete improvável no meio da rua. E a gente ensaia esse banquete, monta esse banquete, chega com um caminhão na frente do restaurante universitário da Universidade Pública, lá em Cuiabá. Em 15 minutos, nós montamos um banquete anônimo e mulheres dançando como anjos, uma música de anjos tocando, e a ideia é que o banquete está pronto e é de graça. Você pode só sentar e se servir. Desfrute. Então, que lindo. Então, a gente fala assim, artista, vai, manifesta que Deus está falando com você, porque a gente é um suporte para criar com você. E eu acho lindo quando a gente confia e está realmente conectado com Deus, assim, as possibilidades são realmente infinitas, né? Não é? E poder se conectar assim, de formas diversas e lugares diversos é realmente um privilégio, né? É um meio, né, disso acontecer, né? Ser usado por Deus, e né? E na criatividade, então, que faz as coisas ficarem com essa perspicácia, com essa novidade, com essa alegria, né? Nossa, quando a gente se dá conta, assim, do trabalho que a gente exerce, a gente é muito grato. Porque trabalhar no criativo, né? Em mostrar para as pessoas essa profundidade da palavra de Deus de umas formas que elas, às vezes, nunca viram antes. Que privilégio, né? Que trabalho bom. É um privilégio mesmo. E você tem algum caso de... A gente falou aqui dos artistas, né? Mas você tem algum caso de alguém que te deu um testemunho depois de ter visitado, ou ter visitado o museu, ou ter visto alguma obra? Às vezes você pode ter recebido isso, talvez até meio do Instagram, não sei, algum testemunho mesmo, falando que tocou, veio naquele momento, não sei, Deus usa cada caminho, né? Eu queria saber se tem algum testemunho desse tipo também. Inclusive, nessa exposição que está lá em Cuiabá, a gente dedicou um espaço para esses testemunhos. Né? Então, tem uma amiga nossa que visitou o museu e que queria muito engravidar, e em alguns dos momentos proféticos que teve lá, ela conversou com Deus sobre isso, assim, ela sentiu a manifestação do Espírito Santo, como se tivesse liberado ela para engravidar, e aí um tempo depois, ela está grávida. Foi uma coisa muito legal. E uma outra situação que também está lá no museu, uma das artistas, ela canta e ela resolveu performar na rua para pessoas improváveis, porque ela estava querendo exercitar assim, quanto que ela estava disposta a dar o melhor dela para alguém que não é o público dela. Porque o que um artista quer, um cantor? Quanto mais o seu público, mais importante, digamos assim, e tal. Né? O ego, né? E aí e como é quando você não tem audiência, ou quando a sua audiência não vai te dar nada em troca, né? E aí ela põe a sua melhor roupa, a sua melhor produção, faz e sai para a rua para oferecer aquilo para as pessoas de um jeito improvável. E ela canta para uma pessoa que tinha um semblante muito deprimido, assim, muito triste. E ela canta para ele e ela fala para ele assim, eu vejo você, eu te enxergo, eu sei quem você é, né? E vai falando essas palavras de amor no sentido que Deus quer falar para ele. E aí esse cara, um tempo depois, devolve para nós que aquilo colocou o coração dele. Ele foi participar de uma célula, abriu célula na casa dele.
se converteu. Muito emocionante, muito emocionante. Ter o coração no lugar correto, né? E se a gente ter em mente que a gente está em primeiro lugar fazendo para Deus e fazer com excelência, né? Ele honra, né? E ele vai querer nos usar, né? Sim. Se a gente deixar ser usado, né? Eu tenho testemunhos do que falou comigo, vários. Tem uma obra lá, que é a obra dos Trabalhadores da Vinha, que eu olho para ela... primeiro que às vezes você precisa só da imagem para lembrar do texto inteiro, né? Então... E que durante esses 10 anos que essa obra está com a gente, assim, cada vez que eu lembrava da mensagem dela, era uma aresta que era parada, sabe, na minha vida, assim, no sentido de não comparar com os outros, no sentido de obedecer, no sentido de pedir as coisas certas para Deus, porque Deus é galardoador, mas se você não está pedindo, né, o combinado não sai caro. Se você não está pedindo para Deus, o que você está reclamando do que você não recebeu? Né? Então... são vários. Que lindo. E eu queria saber, assim, como que funciona, assim, essa visita, assim? Tem uma visita guiada, tem um roteiro específico, ou isso muda de tempo em tempo? Como que funciona, assim, essa curadoria? Me conta um pouco mais como isso funciona e a visita em si também, como que é? SIC Bartão, ele funciona todos os dias da semana. As visitas são gratuitas. Só no sábado que a gente tem uma taxinha, mas é porque é compromisso das pessoas, né, que marcam para visitar. Então é agendado? É assim, toda visita guiada acontece às 4 da tarde. Então, isso se a pessoa quiser marcar às 3, avisar a gente que está indo às 4, pode avisar. Então, lá no nosso Instagram tem o agendamento, só para avisar, estamos indo, que a gente tem portaria. Então, o próprio agendamento já libera na portaria, já faz a coisa facilita. Ficar arrumadinha. Mas todo dia, então, tem tour às 4 da tarde. E aí, caso a pessoa tenha grupos maiores, ou a pessoa precise de um outro horário, ela manda uma mensaginha pra gente, que daí no resto do tempo, ou a gente está no Museu pela Cidade fazendo as trocas, ou a gente está planejando as próximas exposições, que são... que cada uma tem um tempo para acontecer. Então, agora a gente já está planejando as próximas, né? A gente sabe que a gente quer falar do vinho, né? Do vinho novo, que é a própria inspiração para o surgimento de SIC Bartão. A gente quer falar, por exemplo, do céu realismo, da realidade do céu, do reino vindo, né? A manifestação do reino em vida. E você recebe isso por oração? Como que funciona esse processo? Deus vai brainstorming, junto pessoal, última, equipe? O Jovem Rico, uma das últimas, Deus foi falando com cada um da equipe. Falou comigo, começou a incomodar, aí já começou a incomodar o outro, aí tudo que a gente ouvia era o Jovem Rico, todas as pregações era o Jovem Rico, cada um numa igreja, que às vezes, né, equipe tem de várias igrejas diferentes, mas aí você fala, fica evidente, sabe? Fica evidente. Mas tem, por exemplo, às vezes uma exposição individual e às vezes a própria história do artista, né? Então, o Valdomiro de Deus foi um artista em que ele sempre foi muito alegre, né, e muito grato, mesmo diante de muitas adversidades. Então, a gente fez uma correlação da história dele com a história de Davi, né, por conta até de ter salmos e cantar sempre, dar louvores e como isso acelera as bênçãos na vida, na espiritual. Então, de uma vida medíocre a um artista que é próspero. Porque a gente sabe de outra realidade, que muitos artistas vivem na miséria. Sim. Né? Então, a própria história do Valdomiro, a gente contou, parafraseando com as histórias de Davi. E aí vai surgindo assim, né? As próximas... Conceito inspirado, né? Mas Deus vai capacitando, né? No início, dependia mais de mim, mas hoje a equipe está super para frente com as ideias, com a montagem de expografia, sabe? Com a noção da estética, do que combina, da arte, Deus vai, né? Vai fazendo. É Ele que capacita, né? É verdade. Seu time está com quantas pessoas hoje? Hoje nós estamos com 7 pessoas no time todo. A gente faz milagre, né? A gente faz muito milagre lá. Todo mundo faz tudo. Então a gente fala isso. Aqui todo mundo se ajuda. Mas a gente vai se especializando, né, na área de cada um. E conforme a gente vai crescendo, vai... aumentando o time, enfim. E já passaram quantos artistas lá com você? Perdeu as na contas, palestra, né? mas a gente gosta muito de fazer manutenção do relacionamento com os artistas também. Então esse deve ser um grande diferencial, né? Assim, porque como que funciona a gente isso? está interessado na história que o artista vai contar, né? Tem alguns artistas que às vezes já têm
uma vida inteira e de uma arte às vezes não tão intencional com a realidade, mas não intencional com Deus. E a gente fica pensando, nossa, imagina o que vai acontecer com a arte dele depois que ele conhecer a Cristo, tipo, se ele é perspicaz de um jeito, ele vai ser perspicaz com Cristo também. Então a gente fica muito curiosa para ver o que vai acontecer. Mas, por exemplo, artistas que estão começando, a gente está assistindo a evolução, né, deles, da entrega, da identidade, né, cada vez mais isso vindo à tona. E a gente gosta também do relacionamento, porque a gente sabe que é uma questão intencional. Né? No relacionamento duradouro, você vê qual artista que estava com aquilo de coração. Né? Qual é a sua intenção por trás ali? É falar de Deus? O que você está buscando? Né? Então você tem encontros, vocês oram juntos, como que funciona esse processo, assim? Acho que seria legal se pudesse compartilhar como funciona desde o início, assim, como que os artistas chegam até você chega até os artistas, tem uma seleção, ou você lança um edital. Vamos falar sobre o Jovem Rico, né, que você falou, e aí as pessoas acham, vocês correm atrás? No início a gente tinha que ficar correndo atrás dos artistas, juro por Deus, assim, era convencendo, né, qual era a nossa intenção. E por que você acha isso? Você acha que era por causa da fé? Ou porque era um museu novo, um nome não conhecido, essa desconfiança, assim? Tudo junto, né? Eu acho que tudo junto. A visão estava posta. Então, dentro do meu coração, era quando Deus permitiu que eu visse a oportunidade que estava na frente, eu quase que pensava assim, como que ninguém pensou nisso antes? Eu falava assim, não é possível, né? Que Deus não deu para nós essa oportunidade. Então a vontade era só de lógico, tratar a ansiedade, fique no seu lugar, porém não desonrar aquilo, porque Deus tinha dado a visão. E se a gente não corresponder, ele vai dar para outro, obviamente, e não vai parar o movimento por conta disso. Então era só essa vontade de estar sempre fazendo o que está na nossa mão para fazer. E então a gente precisava envolver os artistas a também enxergarem isso, porque o artista, às vezes a primeira saída do artista, a primeira coisa que ele pensa é ali às vezes o mais fácil ou aquela representação que já existe no caminho seguro, digamos assim, né? Então tem uma coisa que é falar assim, tem um espaço para você usar, tem um espaço para você arriscar, sabe? Então, além de sensibilizar para o viés que vocês queriam levar, é também promover esse espaço de segurança, né? Psicológica também, para poder desenvolver. Porque né? quantos artistas presos em que meu pastor vai pensar, ou o que eu vou ser compreendido? Que vai vender, exato. O que vai vender ou não vai? E às vezes não flui da maneira que podia fluir, né? E como que vocês têm impossibilitado isso acontecer? Que incrível. Essa motivação, digamos assim, essa cocriação em alguns momentos, né? Mas saber que a gente precisa sempre estar ali incentivando os artistas a saber que eles podem ir muito mais longe do que onde eles já estão. Eu acho que poder ter essa segurança e poder ser vulnerável assim deve ser o maior diferencial mesmo, assim, um espaço seguro, principalmente por causa de Deus, né, que é o elo que mais importa, né, no meio disso tudo, né. E como que isso é carente, né, no meio, assim, acho que todos os meios, mas também no meio artístico, né, muito ego, é muita disputa e é muito, muito difícil de entrar, né. E eu acredito também que a base de tudo é relacionamento da vida, que perpassa pela comunicação também, mas quando você quer ser intencional, né, é outro nível que você chega quando você vai relacionando com a pessoa, tentando ir além do que ela está te entregando, o que ela faz, né, e ver que vocês se preocupam com isso, né, não sei como que é a periodicidade, se vocês fazem encontros, se tem, não sei como que vocês fazem, se tem alguma coisa diferencial assim, mas eu acho isso muito, muito louvável, assim, e parabéns, assim, por isso, assim, né. Obrigado. Acontece muito espontâneo ainda hoje em dia, né? Acontece nessa troca. Quando os artistas eles contam para nós o que eles estão pensando em fazer,
você vê que naturalmente a gente quer se envolver com as ideias deles, né? Mas para isso a gente precisa que eles também nos contem, né? Nos envolvam. Então, lá no ambiente de Cuiabá, o que a gente está assistindo é ver os artistas se ajudando muito, eles conversando entre si, vivendo esse ambiente de igreja. Virou uma comunidade, então. Já virou uma comunidade, um suporte. De trocas. De trocas, um inspirando o outro, um dando suporte, trabalhando em conjunto, né? Então, a gente tem alguns eventos que chamam Imersão, por exemplo, que é um momento no ano onde existe essa capacitação mais intencional, esse alargamento, né, do que é fazer cristianismo contemporâneo, o que a gente pode fazer de workshop? Diferente. É um dia inteiro de um workshop profundo. Que legal. Foi a primeira edição esse ano. A gente sonhava muito em fazer, deu super certo. Mas fora isso, tem os editais, né, em que dá acesso a artistas de fora, por exemplo, que às vezes a gente não tem a oportunidade de conhecer. E aí, às vezes, a gente dá um feedback para o artista para dar aquela instigada dele. Qual que é a intenção quando você fez isso? É de propósito? Ou é... Porque, por exemplo, a gente quer buscar excelência. Então, a gente precisa provocar o artista para ele saber que ele pode ir mais fundo. Então, quando ele devolve dizendo assim, não, isso aí foi intencional, é porque eu eu faço isso porque isso tem a ver. Ou isso foi um relapso da criação ali que... E aí ele já devolve pra gente falando, não, é verdade, vamos mais fundo. Ou foi aleatório e acabou dando certo, né? Mas eu lembro, tem um artista, que é o Luciano, e nas primeiras vezes que ele trabalhou com a gente, ele fez uma cruz e ela era um trabalho em madeira, bem rústico, assim. E era muito interessante, mas era bem rústico. E aí eu falei assim, Luciano, por que você não dá uma lixadinha, assim, nas beiradinhas? E ele só me devolveu bem assim, porque eu sou rústico assim, eu sou assim. Eu falei, eita, top, tem que ficar de jeito, é isso mesmo. Não tem, essa cruz vai ser assim. É intencional, tá certo, e segurança, né? E aí você olha pra cruz e fala assim, gente, tudo a ver com o que... né? Exatamente. Eu acho lindo uma história, assim, né, que é recorrente, né, de um pastor que estava visitando uma irmã que estava muito triste, assim, muito depressiva, e ela lá fazendo o tapetinho dela, dando um nozinho, e ele só ouvindo ela, lamuriando, aí do nada ele solta assim e fala, nossa, que coisa horrorosa. Aí ela vira e fala assim, não, pastor, você está olhando o lado errado, né? Que aí ela estava realmente emendando os nós, mas tinha toda uma história, né? E aí ele aproveitou aquele gancho para falar que é assim a nossa vida, né? A tapeçaria, né? Deus está, às vezes, fazendo um nó ali, remendando, às vezes a gente só está olhando para o problema, para aquela questão, mas que tem um cenário por vir, tem um propósito, tem um porquê daquele processo, né? E eu acho que a arte é isso, né? Assim como a arte também é vista na tapeçaria, como também em alguns quadros, às vezes a gente, no primeiro olhar, não consegue entender o que está por trás naquela história, né? Mas a profundidade de entender que ali também tem um processo, né? E as cores, tudo é intencional, né? E talvez a gente não vai entender por completo, mas... E que nem você falou da obra do vinhedo, né, da vinheira, né, que aos poucos, a cada momento Deus vai compartilhando. E eu creio que a Bíblia é assim também, né? Ela é viva, né? Então a gente lê às vezes um salmo, aí outro dia a gente está passando por situação, o mesmo salmo traz outra coisa, né? E isso é muito lindo. E eu acho que só Deus, que é o fator diferencial de vida, que pode trazer isso, né? De realmente ressignificar todas as coisas, né? E como a vida pode ser mais profunda, né, e bem vivida, né, nessas camadas todas, né? Isso. Que a gente possa aprender mesmo, assim, contemplar o belo, né? E valorizar voltar a isso, história, né? Porque nessa correria do dia a dia, assim, que a gente está, né? É muito engraçado que a gente tem esse desenvolvimento de tecnologia para a gente poder ter mais tempo, mas parece que a gente tem menos tempo, né? Quanto mais tempo a gente tem, mais a gente trabalha, mais egocentrado a gente fica, né? E eu acho que quando a gente aprende a ter esse momento contemplativo, né? Não só de obras, mas as obras de Deus, assim, diferencia, sabe né? Como que eu às vezes penso o dia? Eu falo assim, Deus põe um show por dia, né? É um show que está ali acontecendo. Uma página em branco, né? Não, aí o céu todo dia é de um jeito, aí de repente quando dá 6 da tarde começa aquela troca de cores no céu, aí as revoadas dos passarinhos tudo se aninhando, aí de repente começa a pôr show de luminotécnico no céu, aí vão ligando as estrelas, sabe, e tal, aí começa a movimentar a lua. Eu falo, gente, é um show por dia. É um show. É um show por dia, é um show, né?
E eu brinco também que o fato de estar vivendo isso mais em plenitude, o que a arte está me trazendo como benefício, né? Eu acho que são enxergar as notas de Deus. Então, por exemplo, eu já contei várias vezes que eu não gostava do cerrado. Eu achava o cerrado feio. Porque não era nem uma coisa nem outra, não era nem mato, nem não sei o quê. Sabe aquela coisa que você fala assim, não conseguia ver a beleza nisso. E através da obra de um artista chamado Benedito Nunes, eu passei a enxergar a beleza no cerrado. Porque eu olhava para a obra dele e eu começava a identificar o que tinha na obra dele e eu olhava mais atenta, sabe, para a natureza. Uhum. E hoje eu chego do lado de Siquebartão, tem um grande cerrado. É um museu que está dentro da cidade, mas é um pouquinho fora, então fica com essa coisa meio que tudo, não é nem cidade, não é nem cerrado, né? E aí eu olho para o cerrado hoje assim, e falo, gente, que coisa mais potente, por esses caules tudo retorcido, tem uns veios, e aí as folhas grossas, e quando às vezes queima, fica aquela caule preto, e as folhas verde-limão saindo. Fala, meu Deus, que acontecimento, fênix da vida é esse? Exatamente, resiliência, né? Resiliência. Que força, né? E aí eu comecei agora a identificar as variedades de espécie do cerrado, porque a gente olha para o cerrado, às vezes olha tudo a mesma coisa. Agora eu quero saber os nomes das árvores e estou pensando como faz para replantar algumas espécies de cerrado, porque elas não conseguem ser reproduzidas ainda em viveiro, algumas, por conta que elas só a semente, quando morre com a queimada, que ela tem a potência para ela surgir como muda. E aí eu falei, meu Deus, já tem até um negócio para frente. Quando você olha para as coisas de Deus, você fica atento e mais profundo, vem surgindo novas oportunidades. Eu falei, não, calma, vamos focar na arte. E essa cabeça de negócios de mulher empreendedora, assim, né? Nossa, já pensou uma jardinagem especializada em árvores do cerrado, que top? Não existe. A gente faz jardim atlântico, Mata Atlântica. A gente não faz jardim do cerrado. Mas por quê? Porque ninguém fez ainda. Você pode ser a primeira, hein? Quem pois sabe o próximo negócio. Vamos lá, então, irmã. Vamos fazer o trabalho manual. Mas eu acho incrível mesmo você falando aí de realmente o show diário, né? Eu amo o pôr do sol, né? E eu vejo, assim, pra mim é uma aquarela divina mesmo, essa mistura Perfeito. De cores, né? E como é único mesmo, né? Assim como cada floco de neve também é único desenho, é muito difícil, né? A gente compreender com a nossa mente tão limitada essa grandiosidade de Deus, né? E como só juntos mesmo a gente consegue enxergar a altura, a profundidade, o comprimento do amor dele, de tudo que ele faz, né? E ver essa multiforme sabedoria de Deus se manifesta em tantas formas, né? É um privilégio. Né? Em nós, meros mortais e tudo. Que privilégio mesmo, assim. O Senhor está te usando nisso, né? Eu queria saber, então, assim, qual que é a chamada que você tem para os próximos artistas, assim? Chamada para os próximos artistas. Lançando um desafio aqui, direto do C12. Eu acho que é ousarem cada vez mais. Eu acho que serem livres em contar seus testemunhos, sabe? Usar a sua própria história como uma motivação. Porque quando a gente está na música, a gente não gosta como da música autoral, né? Ou a gente se surpreende. E na arte, né? Eles podem também serem histórias biográficos dos seus próprios testemunhos, né? Eu provoco muitos artistas nisso também. E eu acho que é uma inquietude, né? De uma curiosidade, né? Serem aguçados pela curiosidade da palavra, assim, por essas histórias, né? Acho que saber pedir ajuda também, né? Não ficar aquela coisa só no seu mundo. De autossuficiência, né? Porque eu acho que só vai... Junto a gente é mais forte? A gente só vai virar um movimento cristocêntrico se não for mais de um. E se for centrado em Cristo, né? Em Cristo, exatamente. Então, ajudar outros artistas, sabe, a se levantarem também, a dar suporte para isso, né? E contar para nós as ideias. Quem sabe essa imersão não vira uns workshops aí, não né? Pelo Brasil. Olha, pode ser interessante, hein? Amém. Começar com crianças, imagina? Nossa, que
precioso, projeto, rebanho precioso, né? Colônia de férias, de arte. Pode declarar, irmã, recebo. Eu acho que tem ótimo. possibilidade. E aproveitando, né, que a gente está nesse congresso aqui, né, do C12, falando sobre grandes negócios, né, com grandes propósitos, né, eu queria que você desse um recado, uma perspectiva, uma sugestão para os empresários, para verem como trazer esse propósito para o negócio e que benefício que isso tem. Queria ouvir um pouco disso também. Boa pergunta, boa provocação. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande de transformar os negócios em ministérios. Né? Porque é desafiador também, né? É um desafio. Mas eu não falo ministério religioso, né? Eu falo em como você pode expandir, né? Eu acho que o C12 é um pouco disso, né? Como a gente pode expandir o valor cristão, né? Como a gente pode praticar ele na sua profundidade. E através da arte, do investir na arte, eu vejo uma completude. Muitas vezes a gente está falando de negócios super escaláveis, né? Negócios grandes. E aí, quando você olha para a arte, é o oposto, né? Às vezes o artista que demora um mês para fazer uma coisa, enquanto a empresa está fazendo... E para mim existe uma completude nisso, assim. Existe uma... Sabe, aquele momento que você está trabalhando e você quer desfrutar de uma coisa oposta. E aí você vai passear e você tem aquele momento de insight e que você está se conectando não só com a sua cultura própria, verdadeira, mas você está conectando com o insight que você pode ter para a solução daquele ambiente de trabalho, né, em que você não está ofendendo ninguém, porque você está contando uma história. A história, às vezes, de um artista, né? Uma mensagem da Bíblia. Então, o que eu entendo, o potencial de você investir na cultura é você investir no fortalecimento da identidade das pessoas. Né? Elas não só desfrutarem, mas elas conhecerem a sua identidade profundamente, né? Acessar as ferramentas que estão ali contidas nas suas mensagens e, por consequência, é um negócio mais próspero, né? Mais forte, mais duradouro, mais... eu falo assim, uma qualidade do ambiente organizacional imagina uma obra que fala assim, perdoe, se humilhe, sirva, né? Tipo, honre, né? Louve, mesmo diante das circunstâncias. É muito poderoso, né? É muito útil. Né? Eu acho que realmente quando a gente tem a oportunidade eu acho que o poder do criativo, né, de ter novas ideias disruptivas mesmo, elas vêm de novas conexões. E para fazer novas conexões, a gente precisa ter outros repertórios, né, outros olhares, né? Senão a gente sempre vai estar conectando as mesmas ideias, insights e tudo, e aí você não consegue inovar, né? Não é? E realmente eu acho que contemplar o belo, né, e realmente a arte, né, a natureza e tudo, se conectar com isso nos permite ter esse momento de pausa, né, e realmente absorver e deixar com que as coisas fluam. Um momento do eureka, né, de conexões, né? E de você não ter separação do que é vida de Deus, do que é plenitude de Deus, do que é um ambiente de trabalho. Porque você está ali, você não sabe mais o que é isso, o que é igreja, o que é trabalho, o que é vida de Deus, o que é plenitude, porque você está o tempo todo conectado com tudo aquilo. Sabe o que eu achei engraçado? A gente já está expandindo isso para as fazendas, né? Levar arte, porque não pode ficar só no escritório central. Eu recebi uma foto do plantio do pessoal na fazenda, eles fazendo um círculo de oração para consagrar o início do plantio. A forma como eles posicionaram as máquinas, e eles tiraram uma foto com um drone, era um desenho. Sério? Juro. Era um desenho, e eles no círculo dentro eram um outro desenho. Um desenho aéreo. Aí eu falei assim, meu Deus, tá todo mundo contagiado com isso, tá todo mundo querendo. Influencia, né? Tipo, sabe o que é você... por mais que a gente sabe que o mundo caminha para o fim, quem tem Jesus está vivendo o reino em vida. Começa a viver o reino em vida e tem esperança. E não adianta esperar morrer para a salvação. Você já começa a querer trazer à existência os aspectos do reino. Quando eu olho para uma foto daquela, eu falo, gente, esses caras não estão esperando para ser feliz, não estão esperando o dia de amanhã, eles já estão no meio do plantio, encontrando uma maneira de fazer aquilo se tornar belo, arte, desfrutando. Eu falei, olha que interessante isso, né?
vai reverberando. E é isso que eu ia te perguntar, porque você tem outras frentes dentro da holding de vocês, né? Outros nichos, né, que vocês trabalham. E como que vocês têm também implementado princípios do reino nas outras frentes? É só colocando os quadros, né? Ou como que vocês fazem? Você falou aí do momento de oração. E você tem visto o diferencial de redirecionar com base em Deus? Como que foi esse movimento? Assim, foi desde o início? Foi tudo junto? Eu sinto que a gente está amadurecendo cada vez mais assim nessa manifestação, né? Mas a gente sempre tem os momentos da oração, né? Que é como se fosse uma célula semanal de toda a empresa. E aí tem a caixinha dos pedidos proféticos, né? De oração. Então ela vive cheia. E muitos aí quando começa a contar testemunho das coisas que vão acontecendo, aquilo vai gerando um ambiente de contagiante, né, da manifestação de Deus. Mas é muito curioso porque tem muita gente da igreja mesmo na empresa. Então legendários, encontro com Deus. Aí às vezes as pessoas que são subordinadas umas às outras na empresa, no ambiente de igreja ao contrário, e aí aquilo vai fluindo e você vai falando, gente, por que nós estamos aqui? Isso aqui tudo é um propósito mesmo, né? É muito louco poder viver essa experiência, né? E a gente está com um projeto grande de levar a palavra para as crianças das fazendas também, junto com o contraturno, junto com dar propósito, né? Falar dos valores, falar das virtudes, né? De uma forma corporativa também, né? Para avançar nisso. Eu acho que assim as próprias exposições em si, as primeiras pessoas que participam são as pessoas da empresa, né? Sempre a primeira vez que a gente está inaugurando uma exposição são elas. Então isso flui, tipo, no ambiente de trabalho de um jeito diferente, né? E acho que também uma questão é o comportamento da liderança, né? Como você considera as coisas de Deus e da igreja importantes, né? Então, assim, não ter separação muito, né? Não ter dicotomia, né? Não ter separação, né? Entre ambientes de trabalho e ambiente do reino. Eu tive uma visão que, uma vez que eu voltei do encontro com Deus, assim, que eu olhei para a empresa, eu vi a empresa incendiada de fogo de Deus, sabe? E eu não sei quais são as estratégias que Deus vai dar para frente, mas você consegue tocar esse ambiente quando você está lá, assim, né? Do tamanho que ela está hoje, e a gente vai orando, porque agora a gente chegou num ponto de uma unidade muito grande, né, da sociedade. O meu irmão, nós como sócios, todos profetizando a mesma fé, como isso trouxe fortalece, né? Uma sensação de unidade, né, muito grande, de se entender. Então, acho que Deus tem um propósito grande para isso. Sim, vai fazer grandes coisas através disso. Amém. Creio nisso. Aline, muito obrigada. Obrigado por esse papo, que foi incrível. Obrigada. Que Deus continue te abençoando. Obrigado pelas obras que você trouxe até aqui, pela palavra que você falou. Valeu, que Deus te abençoe ricamente. E você continue aí com a gente, que Deus continue te inspirar também, que você realmente possa contemplar o belo e valorizar isso por onde você for. E até a próxima.